É um prazer fazer o show de abertura para o Dr. Bresser. Eu estou fazendo... Chamaram o Pepeu Gomes para apresentar o Queen, né? Então, isso acontece. É um prazer falar. Para mim, que tenho a formação, a tradição, tanto em história, mas também em filosofia, é uma imensa honra quando se encontram personagens históricas, que não quer dizer personagem de idade, o que para historiador não é um problema, mas personagens históricas em vários sentidos, que ajudaram a formar este país. Tal como o Dr. Bresser, eu também sou profundamente nacionalista. Eu fui professor de moral e cívica e USPB. Os jovens vão anotando essas palavras, depois o tio explica melhor, né? É fácil, quem fez datilografia lembra o que é isso. Quem não fez, não lembra o que é isso. E contava há pouco ao professor a experiência semana passada de dar 3 palestras, uma delas no subsolo do Banco Central, eu nunca tinha ido, para todos os presidentes de estatais sobre ética. E me perguntaram, ética em Brasília? Para presidente estatal, eu disse, é o principal local para falar, não? É o local. E há um imenso esforço, digo aos senhores, das estatais, de debaterem o tema neste momento. Há um imenso esforço. Nós pegamos sempre com a notícia de pessoas presas, etc., e esquecemos que a Petrobras acaba de bater o recorde de produção diária de petróleo. A gente esquece que o país continua funcionando, que as pessoas continuam produzindo, que o mundo continua existindo e que ele é maior, felizmente, do que alguns dos seus dirigentes. Isso é uma das coisas mais interessantes para todos nós. Eu tive o prazer de entrevistar em Leeds, na Inglaterra, e agora esteve no Brasil, o professor Bauman, 91 anos, memória perfeita. Tenho uma inveja profunda das pessoas que envelhecem com essa capacidade de sabedoria e de memória. E o professor Bauman, emigrado da Polônia para a Inglaterra, falou-nos muito sobre o seu conceito de mais de 40 livros, que é o conceito de mundo líquido, cujo símbolo é, em parte, o que nós estamos vivendo aqui. Vocês estão me assistindo e a maior parte está acompanhando pelo celular em outros lugares, outras notícias. A divisão entre corpo e alma, consciência e físico, que é típica do mundo de hoje. Nós vivemos hoje um mundo líquido porque, nossa, aqui e agora, esse conceito filosófico, hic et nunc, está dividido. E este mundo líquido pode ter sido anunciado ou pronunciado por uma frase do velho manifesto do Marx, aliás, do jovem Marx, de 1848, que lançou a ideia no manifesto de fevereiro de 48, tudo que é sólido desmancha no ar. Título de um livro do professor também, Marshall Berman, que é muito interessante. Como nós estamos numa velocidade enorme, nós perdemos a referência. Minha sobrinha acaba de perguntar na praia, quando viu meu iPod grande no carro, deixa eu ver, eu nunca vi um iPod. Ou seja, ela nunca viu uma coisa que para mim é absolutamente nova, porque não se faz mais iPod grande. Não se faz, é coisa muito antiga, coisa de gente de idade, um iPod grande. Essa velocidade tem acentuado o individualismo, que eu já disse em várias palestras, é hoje obsessivo, a marca do nosso tempo. Haja vista que se eu disser aos senhores a frase "eu estou cansado", todos aqui que repetirem essa frase em casa vão ouvir o quê? Quem está casado há mais de 12 dias já sabe a resposta. Eu estou cansado. O que eu vou ouvir da mulher ou do marido? Eu também, é óbvio, porque ninguém mais ouve ninguém. Não, eu acordei às 7, eu acordei às 5, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente nesse individualismo. Diz o professor Bauman, dissolvemos fronteiras, relativizamos valores, entramos numa era de incerteza, onde ninguém mais tem muita clareza, a clareza que tiveram meus pais e meus avós, imigrantes no Rio Grande do Sul, a clareza que tinha que bater em criança para elas serem alguém. Não se discutia Piaget, apenas Pinochet. Bate na criança, que ela cresce. Criança é chantilly, batendo, cresce. Quanto mais você bater, mais ética ela será. E batiam, aqueles que tiveram a minha experiência, batiam sem culpa. Batiam sem culpa, em nome de um bem maior. E não havia trauma, não havia bullying, a gente tinha que correr mesmo, não tinha orientação educacional, tinha que correr, tinha que se virar, em vários sentidos. O que nos une apenas nessa sociedade líquida, dentro do nosso estágio de capitalismo? O consumo. O consumo é o grande redentor. Ser excluído do consumo é ser excluído da sociedade. A exclusão do consumo é tão grande, e as velocidades das transformações são tão grandes, que nós costumamos confundir o fim de um mundo com o fim do mundo. É um sinal de idade dizer o mundo está acabando.
Porque o meu mundo está acabando. O meu mundo está sempre acabando. Todos morreremos um dia, menos a Rainha Elizabeth II, como os senhores sabem, é uma Highlander, nascida em 21 de abril de 1926, está bem e vai longe. O Charles é que não vai conseguir acompanhar. O bisneto dela, eu acho que pega. O bisneto pega o fim da vida da bisavó. É obrigatório ser feliz, inclusive, para os senhores que têm empresa e trabalham em empresa, para ser contratado. Ninguém entra num RH se não for muito feliz. O único defeito admissível numa empresa é perfeccionismo. O que o senhor tem como perfeccionismo? Não diga um defeito, obsessão com horário. Não, mas um defeito de verdade, eu abandono a família pela empresa. É um defeito. Ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém é tarado, todo mundo é perfeccionista. E temos que ser felizes e postar coisas felizes no Face. É obrigatório. É obrigatório ser feliz. As pessoas postam almoço. Eu acho isso notável, gente. Elas comem e postam. Almocei, kkkk. Né? E postam uma foto como se estivéssem em Addis Abeba, na Etiópia. Né? Como se almoçar fosse um fato extraordinário. Ninguém posta brochei. Né? Kkkk, né? De novo. Ninguém posta uma coisa dessas. E exatamente essa liquidez que Bauman tocou, que Marx indicou na sua análise no século XIX, ela atinge valores. Nós não temos mais certezas de valores. O que é melhor? O que é mais correto? E o principal valor abalado hoje, especialmente no Brasil, é a elasticidade no conceito de ética. Chamado de ética por Aristóteles, ultimamente compliance é mais comum para dizer uma coisa muito aristotélica, que é cumprir a lei. Hoje é uma entrevista de um especialista alemão na Folha sobre compliance. Essa grande ética surgiu o seu debate na Grécia. A pequena ética surgiu nas cortes, especialmente Luís XIV. A ética, especialmente de comportamento à mesa. Mas nos interessa a grande ética. A ética que é racional, diferente de moral. Moral é um fenômeno religioso. Moral pressupõe uma entidade vigilante, que é Deus. Moral é aquilo que as freiras do meu colégio no Rio Grande do Sul escreveram no banheiro, Deus te vê. Né? Elas botaram bem grande no banheiro para evitar atividades ou individuais, ou em grupo também. Né? Colocaram Deus te vê. Né? Levei 7 anos de psicanálise para superar essa ideia de que Deus... E até hoje, eu confesso, meio Pavlov, isso volta quando eu entro em banheiro. Mas não nos interessa a questão moral, mas a questão ética. Aquela que é anterior a Aristóteles, porém Aristóteles racionalizou num livro ao seu filho, Ética Nicômaco. E aqui eu tiro apenas uma ideia desse livro que eu recomendo muito a leitura. Virtude ética adquirida pelo hábito. Não nascemos com ela, mas nossa natureza é capaz de adquiri-la e aperfeiçoá-la. Opinião aristotélica do maior filósofo do fim do mundo grego. Ética tem que ser ensinada. Crianças nascem amorais. As empresas têm que trabalhar ética. Trabalhar ética não é comprar um padrão ético de um especialista e dizer na reunião que agora nós temos um documento ético. Se vocês observarem os programas dos partidos, eles são lindos. Eu sempre gostaria de conhecer os autores, porque são muito bons. São muito bons. Queria saber quem escreveu. Tenho certeza quem não leu, mas eu queria saber quem escreveu. Então, comprar uma ética é praticar uma ética. Acima de tudo, ética aristotélica é prática. Prática, aplicação, reunião, feedback, avaliação, correção de rumo, constante. Ética é um processo aristotélico, como ele diz várias vezes no seu livro. E implica, acima de tudo, implica responsabilidade, que é colocar o meu eu no processo. Por que esta empresa está assim? Nós temos a tendência a retirar o eu do processo. Faz 33 anos que eu dou aula. Há 33 anos eu digo aos alunos, você está atrasado, como direi hoje à tarde na Unicamp. E há 33 anos os alunos me dizem, não, foi o ônibus. A única resposta a você está atrasado é, sim, eu estou atrasado. E o motivo desse atraso foi esse. Mas não, eu já retiro o meu eu imediatamente. O gesto fundacional da Bíblia é esse. Adão pecou, e Deus pergunta, você comeu da fruta? Não, foi a mulher. Estava fundada a relação humana, o casal e o casamento. Foi ela. Foi ela. Bem, responsabilidade definida na enciclopédia iluminista como liberdade, o mundo, que é limitado pelo mundo do outro.
Eu não posso colocar música alta porque eu não sei se o gosto do meu vizinho no ônibus ou no apartamento é por aquela música. É uma coisa que eu reclamo de quem gosta de futebol. Eu adoro bar, eu toco bar toda semana, formei em piano, adoro bar. Eu nunca cheguei à janela e gritei chupa Beethoven, por exemplo. Nunca quis desafiar os amantes de Beethoven, que eu tolero, mais ou menos eu tolero os beethovênicos. Né? Mas a pessoa do futebol... É que eu moro numa rua que termina no Palmeiras. É sina, isso é karma. Isso é karma, né? Isso é karma. A ideia aristotélica de que o bem individual se nutre do bem comum e o bem comum deve alimentar o bem individual, de que as decisões devem eliminar o prazer exclusivo do indivíduo, que Aristóteles não conheceu, mas é um inimigo da lei de Gerson, de que a vantagem para mim é prejudicial ao grupo, de que eu devo encontrar uma maneira dessa harmonização. Esse é o grande desafio hoje, porque aristotelicamente não existe tamanho da infração ética. Todos que estão aqui concordariam que um desfalque na empresa é uma infração ética. Alguém que rouba 10 milhões de uma empresa é uma infração ética. Mas pouca gente discutiria que levar os lápis da empresa para casa é uma infração ética também. Aristotelicamente, quem rouba no pouco, rouba no muito. Quando eu atualizo o Face dentro da empresa, eu estou roubando um tempo que é pago para eu trabalhar, e eu estou colocando lá, atualizando o Face. Mas quase ninguém considera isso uma infração ética. Aristóteles discute o tamanho a partir do conceito, mas a grande questão, a partir de Bauman, mais que de Aristóteles, é que nós somos seduzidos pela força da infração, e não pela força da ética. Nós somos seduzidos pelo mal, que é sinal de força. Tolerar, do latim tolerare, é sofrer calado. A pessoa tolerante é a que sofre. Imaginem os dois príncipes. O da direita dos senhores, casamenteiro, tem 2 filhos, boa pessoa, pontual. O da esquerda, maconheiro. Absoluto. É a personagem mais popular da família real hoje. Nós não gostamos de gente muito boa. Nós não gostamos de pessoas muito pontuais, atenciosas. Elas nos irritam. Nós gostamos da sedução. É Bart Simpson e não a Lisa que seduz a imaginação. Bem provavelmente porque o primeiro gesto da humanidade, que eu acabei de escrever no livro Pecar e Perdoar, é a negação de um sistema de valores. Adão se tornou um homem, Adam, em hebraico, homem, quando ele passa a dizer que, apesar das leis de Deus serem claras, aliás, só havia uma lei, não pode comer uma fruta. É uma empresa simples, com uma regra, gente. Uma regra. Não pode comer uma fruta, e o cara foi lá e comeu. O cara transgrediu. O primeiro casal feito diretamente por Deus, posto no centro da empresa, o CEO presente dia e noite. Ali, eles quebram o código de ética, que tinha uma regra. Vão para fora, criam um filho 50% homicidas, Caim e Abel. É difícil. Essa é a definição da humanidade. E vocês querem mais na empresa de vocês. Deus não conseguiu. Vocês querem mais. Ética é um aprendizado. Pegando o meu principal autor do século XVII, tirando Shakespeare, que morreu também no XVII, que é Milton, ele escreve no Paraíso Perdido, um poema épico maravilhoso sobre a queda do homem, esta frase que eu vou me deter: é melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. Eu prefiro a liberdade como infrator do que a subserviência. Miguel é um alcaguete, um X9, é um lambe-botas, o arcanjo Miguel. Lúcifer é o portador da luz, o mais belo dos anjos. Ou seja, é melhor reinar. Eu prefiro a liberdade nesta kitnet, do que viver na casa dos meus pais. Hoje eu quero liberdade na casa dos meus pais. Mudou um pouquinho também este padrão. Eu quero total liberdade, mas com serviço de bordo. Isso é uma diferença muito grande. Pegando os macacos bonomo, que são geneticamente os mais próximos da humanidade, é possível que seja aquilo que acomete aos símios, nossos parentes mais próximos. É o nosso egoísmo natural biológico, que Richard Dawkins, no grande livro O Gênio Egoísta, desenvolveu. Buscamos o nosso bem imediatamente. E no mundo contemporâneo, nós, símios, confundimos querer fazer algo com sinônimo de poder fazer algo. Se eu posso fazer. Não há mais o imperativo categórico ético que Kant tanto tocou. Não há mais esse imperativo. Tanto que, se vocês lerem biografias, como a biografia autorizada do Steve Jobs, é assustador, porque ele se orgulha de infrações éticas. Primeira vez que ele ganhou dinheiro, inventou uma máquina eletrônica que roubava o sinal interurbano da AT&T e fazia interurbanos de graça.
e vendia isso a $100. Gastava 40 em peças, ganhava 60 por máquina. Ele se orgulha como gesto de empreendedor. A Eike Batista, na autobiografia, diz que trazia joias costuradas na bainha da calça. Começou sua carreira como contrabandista. Que alguém faça uma infração ética, todos já fizemos. Mas orgulhar-se disso em biografia e servir de modelo para as pessoas é assustador. É assustador. Se dissesse assim, eu trouxe diamantes em contrabando, mas eu era jovem, eu não tinha princípio. Não, ele continua batendo no peito. Não, e continua. Isso, para mim, é uma grande questão. Por quê? Quem infringe o sistema ético se torna empreendedor. Quem é submisso é CLT. É acomodado, é seletista, vai morrer. As empresas às vezes me chamam, o senhor deve falar sobre empreendedorismo. Bem, a primeira providência vai ser todo mundo sair da sua empresa. Não? Porque vocês estão confundindo fidelidade à empresa com empreendedorismo. Não? São confusões muito comuns, apesar de que esse é um outro tema. Ética é um modo de diálogo. Sem ética não há diálogo no mundo. O exemplo de um país onde a ética morreu e o diálogo morreu é a Síria atual. Quando um país não conversa mais, quando um país é dividido entre rebeldes, governo ditatorial e Estado Islâmico, a junção para o resultado disso é que as pessoas têm que enfrentar o mar e perder a vida para não ficar neste lugar. A falta de ética é o fim da civilização. Ela não é uma firula filosófica. Ela é o fim da civilização. A Síria é o espaço onde o diálogo e a ética fracassaram. E o resultado é uma tragédia humanitária. Uma tragédia sem precedentes. Sartre escreveu na peça We Close que o inferno são os outros. E este é o grande desafio da ética. Como conviver com os outros. Como ser feliz em família. Como fazer um Natal com cunhados, genros e noras. Não? Como conviver. Gandhi, que não era existencialista, deu uma solução diferente. Eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo. Se eu quero um mundo ecológico, eu reciclo lixo na minha casa. Se eu quero um mundo ético, eu serei ético. Porque o meu mundo começa comigo. Ou seja, esta é a primeira lição de ética da vida de Gandhi. Minha vida é minha mensagem, disse ele, pouco antes de ser assassinado em janeiro de 48. E aristotelicamente, a vida sem ética dá mais trabalho. Eu posso trair a minha esposa? Já me disseram que sim. Ouvi falar. Há notícias e exemplos. Mas dá um trabalho apagar tudo do WhatsApp. Tem que olhar na nuvem. A nuvem pode chover em algum lugar. Tem memória. Tem a questão do cheiro. Um colega meu que é adúltero come mexerica no motel para poder tapar o cheiro. Agora você já sabe, quando chegar marido ou mulher cheirando a mexerica, sintam que é isso. Porque o sabonete do motel cheira diferente. O nariz da mulher foi adaptado por séculos de treino para sentir esse cheiro. Eu tenho que verificar no WhatsApp, eu tenho que ver se não caiu no cartão de crédito, se meu carro não foi visto. Dá muito trabalho para pouca coisa. E cada vez menos com a idade. Ou seja, é importante pensar que a infração ética, ela nos deixa de sobressalto, como diz Aristóteles. Eu nunca sei quando pode aparecer um Moro na minha vida. Eu nunca sei quando eu vou ser convidado a conhecer Curitiba e fazer turismo na carceragem da Polícia Federal. Né? Sempre pode aparecer. Os éticos são como geração espontânea, eles surgem como champignon no escuro. Eles dá muito trabalho. Dá muito trabalho você andar por caminhos tortuosos para escapar do rodízio em São Paulo. É melhor pegar um táxi. É melhor pegar um táxi. Né? Eu não posso, então morra. Né? Se você não pode, morra. Fique em casa. Não faça isso. Dá muito trabalho não ser ético. A junção religiosa da moral com a filosófica da ética na formação do caráter torna para Zygmunt Bauman, para Aristóteles e para Luc Ferry, no livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, a vida válida. A vida válida é a vida ética. A vida não ética é uma vida de emoções e sobressaltos, mas é um desvio. E é um desvio grave. Por isso que o Bauman definiu isso nos seus primeiros livros sobre a ética, que ele ainda chamava de pós-moderno. Eu vou dar um exemplo muito passageiro de um filme que quem não viu deve ver como lição de reflexão. Um grande filme argentino, do Zifron, Relatos Selvagens. São 6 episódios de pessoas que infringem a ética. O primeiro, Pasternak, é um homem que reúne num Boeing todos seus inimigos e dirige esse Boeing. Coloca a namorada que o traiu aqui, o professor que o reprovou no doutorado, o traidor, o amigo que deitou com a namorada,
a professora do primário, só não estão ali o pai e a mãe, mas o Boeing está se dirigindo para casa do pai e da mãe. Depois, quando houve o episódio na França do piloto alemão que jogou, isso foi considerado profético. Las Ratas fala de uma mulher que teve a vida desgraçada por um agiota que agora pretende ser político. Na Argentina, alguns criminosos se candidatam à política. É uma coisa terrível naquele país. Eu sei, vocês têm que entender essa diferença cultural. É brutal. Não? Alguns criminosos, para adquirirem inimputabilidade, entram na política. É horrível isso. E aqui está ele e ela decide se deve ou não colocar veneno na comida dele. A cozinheira é assustadora. Tem aquele sorriso e pega o veneno de rato e diz, está vencido. Será que faz mais mal ou menos mal o veneno vencido? É uma questão que eu nunca tinha pensado. Veneno vencido é bom ou é ruim? Uma questão curiosa. El Más Fuerte trata de um atrito de trânsito, no qual 2 machos alfa morrem. Eu estou contando o filme, quem não viu, problema de vocês, mas aqui, quem viu, vá ver e vale a pena mesmo assim. 2 homens morrem na defesa do seu espaço. 2 homens morrem porque um cortou a frente do outro e um tem um carro melhor do que o outro. Este é uma das infrações éticas mais frequentes no nosso mundo. O trânsito que mata no Brasil 58 mil pessoas por ano, mesmo número de mortes da Guerra do Vietnã. Os americanos perderam 58 mil soldados, os vietnamitas 2 milhões. É a questão do trânsito brasileiro. É uma infração de ética absoluta. Ricardo Darín faz o episódio Senhor Bombita, deve ser o único ator da Argentina, porque está em todos os filmes na Argentina, e faz um homem ético, trabalhador, engenheiro de demolição, que tem seu carro guinchado. E depois que isso se repete, ele tem uma ideia. Se eu enchesse o carro de explosivos e deixasse ele ser guinchado? Uma ideia interessante. Esse filme dá ideias, né? E eis que, preso, ele encontra o respeito da família, do colega de trabalho e até de um preso quase estereotipado aqui. E ele ganha um bolo com um guincho e uma bombinha a bordo. La Propuesta fala de uma coisa, isso é Argentina, né? De um advogado sem ética. Eu sei, isso é Argentina. Isso está tratando de um outro país, outra cultura. Um advogado que deve livrar o filho deste homem rico de ser preso por ter matado uma mulher atropelada. Aí surge um policial corrupto. É muita coisa, né? Um advogado sem escrúpulos e um policial corrupto e um homem rico que só quer livrar o dele e não importa a que preço. É um horror uma coisa dessa. E o símbolo são arcadas de tubarões no escritório. Cada episódio tem um animal que o conhece. E, por fim, o meu preferido, Até que a Morte nos Separe. Um casamento simpático, ela preparou tudo. O casamento é um fenômeno da noiva, né? O noivo é um convidado importante, mas irrelevante, né? E eles estão felizes e ela faz o que nunca se deve fazer, acessa o WhatsApp dele e descobre que ele está tendo um caso com a mulher do escritório no dia do casamento. Não esperou aquele prazo que os homens, em geral, são fiéis, 12 horas. Não, foi no dia, tirando os aqui presentes, foi no dia do casamento. Ela sobe ao telhado, quer se matar, um cozinheiro a consola, ela volta e ela joga sobre ele a pior praga que uma mulher pode jogar. A coisa mais dura que se pode dizer ao marido: eu nunca vou me separar de você. Vou ficar com você até o fim, todos os dias. Isto, gente, é muita maldade. Isso é um limite da maldade humana, né? Vou dormir com você todos os dias, dia e noite. Dia e noite, né? E ali eles têm uma conversa dura, e o resultado dessa conversa é que se olham pela primeira vez, se amam e se apaixonam. Porque então eles gostavam de uma personagem. Agora eles se olham. Quem eles são? 2 pessoas traidoras, porque ela teve relações com o cozinheiro no teto do buffet. E ele também já teve. O filme fez um sucesso imenso. É uma reflexão muito boa sobre ética que eu recomendo aos senhores. E recomendo também brevemente essa reflexão, feita por um filme que me convenceu que o Leonardo DiCaprio era um bom ator. Até então eu não tinha essa ideia. Quando vi o Titanic, eu tinha uma vontade que ele afundasse assim, rápido. Leonardo DiCaprio faz a história real de um investidor de Wall Street que usa de todos os recursos não éticos. É uma aula de discurso motivacional de RH. Porque o que ele fala devia ser comprado por todas as instituições de RH. Como ele consegue engajar as pessoas. O Lobo de Wall Street é uma história real sobre o que funcionava esse tipo de questão.
como é a visão desse tipo de mercado sem ética. Para conduzir as nossas conclusões, nós vivemos hoje, em 2015, a sensação de naufrágio ético dos poderes públicos. O futebol afunda, também em falta de ética. A elite brasileira e a classe média utilizou a técnica de protestar na Paulista contra a falta de ética com camiseta da CBF e da FIFA. Ou seja, fui a um protesto contra a pedofilia com Michael Jackson na camiseta. Essa é a lógica. E o mundo empresarial, ou seja, a corrupção ativa, pela primeira vez, estamos com essa experiência de discutir não apenas corrupção passiva do agente governamental, mas a corrupção também, a ideia de que eu sou um indivíduo numa sociedade podre, ou de que eu tenho valores, essa sociedade não tem, ela reforça essa questão muito importante. Aquela que Sérgio Buarque, em 1936, no segundo livro definidor da identidade brasileira, o primeiro é Casagrande Senzala, de 1933, depois será, em 1942, o livro do Caio Prado, definiu que nós somos cordiais, que significando não doces, mas passionais. Funcionamos pelo coração, inclusive quando matamos no trânsito. Somos pessoas passionais. E isto é uma característica que pode ser buscada na tradição do Estado patrimonial brasileiro. O primeiro documento que o Brasil apresentou como fundacional, o autor, Pero Vaz de Caminha, termina pedindo a El Rei Dom Manuel: peço por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro. Este é o documento fundacional do Brasil. Ele descreve a nova terra, com as frases que os senhores conhecem: a terra é chã, dar-se-á tudo que tem, por força das águas, e, se tiver uma vaguinha aí na corte, ele está pedindo para o genro. Não é um deslize ético, porque não há concurso público no antigo regime, é uma sociedade de mercês, os cargos são dados pelo rei. Não é um deslize ético, mas é uma relação pessoal e passional que está definindo isso. E, para piorar a nossa tradição, temos uma mancha. Esses dias, no Jornal da Cultura, um entrevistador me perguntou se eu não acho que essa é a nossa maior mancha negra da história. Eu disse: não, essa é uma mancha branca. Essa é uma mancha branca na história brasileira, porque foi feita por escravocratas brancos. A escravidão é uma tradição de infração da ética brutal. A escravidão marca a nossa sociedade, e apesar de termos tido o fim formal e jurídico em 3 de maio de 1888, o fato que durante séculos eu convivi dentro de casa com a inferiorização e até a destruição de um ser humano nos marca até hoje. O serviço doméstico foi o último serviço a incorporar a legislação trabalhista. Agora, diríamos, agora, né? O serviço doméstico ganhou agora. Filmes, como o brilhante filme com a Regina Casé, Que Horas que Ela Volta, mostram como ainda é uma sociedade de castas. Uma sociedade em que as pessoas têm que saber o seu lugar. As pessoas da casa tomam Häagen-Dazs, as empregadas tomam Que Bom. São castas. As pessoas têm que ter castas. E essa é uma tradição que, em primeiro lugar, tornou o trabalho um sacrifício. E, em segundo lugar, tornou uma parte da população aviltada pessoalmente. Isso é uma destruição básica da ética, que vai sendo transformada. Pode ser o trabalho escravo de bolivianos no Bom Retiro. É uma destruição que se multiplica até hoje. E não feito por escravocratas ou gente escusa, mas por grandes empresas que compram aquela confecção a um preço baixo. Então, essas são questões, principalmente na nossa sociedade, onde nós separamos significado e significante. O que eu falo não quer dizer que seja. Como escreveu Fernando Gabeira no Que é Ex-Companheiro, o que significa a frase "eu vou ver se dá", que a sueca ouviu dele? Ele diz: se der, eu vou ver se dá, mas você vai lá? Não, se der, eu vou. Esta fala brasileira é muito difícil para estrangeiros. Né? Você pode entregar, eu vou estar entregando. Esse gerúndio vai de agora até a segunda vinda de Jesus. Em algum momento, a fala brasileira, que é surpreendente, ela é surpreendente sobre horário, né? Passa lá em casa tipo umas 9 horas. Ou passa às 9. Se dissesse a minha avó alemã, passa entre 9 e 10, ela viria 9 e meia. Porque é entre 9 e 10. Alemão é o português que sabe matemática. Ele é absolutamente metódico. Na Alemanha, em Portugal e em Israel, eu ouvi a mesma coisa em línguas diferentes. O elevador está subindo? Não, está parado. Não? É fascinante isso. É claro,
Eu deveria fornecer mais dados, né? Após esse instante em que ele está parado, o próximo movimento será ascensional ou descensional? Essa é uma questão importante. E é curioso, porque esta fala é mais precisa. Eu aluguei um carro agora em julho no Porto. E perguntei à mulher, quanto tempo até Lisboa? Ela disse, depende da velocidade. E eu disse, é absolutamente correto. Eu dei a ela uma variável e são 3, velocidade igual a distância sobre o tempo, né? Eu dei uma variável, ela disse, fisicamente, do ponto de vista newtoniano, ela não pode me responder. E eu disse, em velocidade média, sem me desviar da rota, ah, senhor, ou seja, finalmente, por quê? A nossa fala brasileira, ela é muito poética, metafórica, é muito difícil a comunicação no Brasil. O que nós falamos não tem nenhuma relação com o que eu sinto ou penso. Não tem nenhuma relação. E o símbolo disso que eu amo quando eu vou num hotel fazenda, onde uma empresa está num empreendimento de final de semana, é, ao final, o dono da empresa ou o diretor avalia com os funcionários, pergunta, vocês acharam válido este encontro? O homem que decide o meu salário me pergunta, você acha válido esse encontro? Daí todo mundo acha. É o nazista perguntando ao judeu em Auschwitz, você acha que está rolando bem a relação? Claro, se eu disser não, eu morro. Eu morro. Mas é a nossa separação tradicional. E, por fim, que torna nosso diálogo ético difícil é o nosso autismo. Quando você diz a alguém como eu, hoje, 2015, eu tiro prova de aluno que está colando, eu tiro a cola, está, professor, já tirou a cola, então deixa eu continuar. Mas você colou, não, mas agora eu não estou colando mais. Mas você já infringiu, e ele diz, ah, mas esse é o seu ponto de vista. É uma ética autista, né? Cada um diz o que quer, faz o que quer, e eu tenho que aceitar isso. É preciso dizer, gente, eu disse isso em Brasília, disse em Curitiba, onde conheci o juiz Moro há uma semana, é preciso dizer uma coisa muito antiga. O certo continua certo e o errado é errado. Ladrão é ladrão, independente da hermenêutica do sujeito. Ladrão é ladrão. E eu não preciso recorrer a Aristóteles. Quem se apropria do que não é seu é ladrão. Quem desvia recursos é ladrão. Quem não faz isso é uma pessoa mais ética. Não quer dizer que seja brilhante, porque isso é um dos nossos dramas. A falta de ética não é falta de competência técnica. E a presença da ética não quer dizer a presença da competência administrativa, que é um dos nossos dramas. Nem sempre o político ético é o político bom administrador. Nem sempre. É este um drama. Lembro de um colega meu que tinha um bar e descobriu que a Caixa o roubava e demitiu. E o bar foi à falência. Aparentemente, a Caixa que roubava era uma excelente administradora. Ela conseguia manter o bar e a ela muito bem. Tirou essa peça, o sistema desabou. São complexidades, mas é absolutamente... Disse isso uma vez na Estátua, quando a gente falava de comunicação, disse para a equipe da Patrícia, é absolutamente lançar uma novidade, começar a escutar uns aos outros, começar a ouvir. Eu lanço esse radicalismo até em casa, ouvir a pessoa com quem eu casei. É um radicalismo, mas é uma ideia que me ocorreu. Começar a ouvir, começar a não responder com reações bovinas. Começar a falar, começar a falar. Vocês sabem que 75% das separações litigiosas no Brasil, segundo o IBGE em 2010, são iniciativa das mulheres. As mulheres são as que mais querem o casamento e as que desmancham, porque as mulheres querem felicidade no casamento e os homens querem só televisão e comida. O homem tem uma simplicidade brutal. Tiver uma tela grande e comida, cerveja, então, é um plus que garante bodas de ouro, né? E a mulher quer ser feliz, ela quer conversar, ela quer trocar informação e até afeto. É muito, é uma demanda gigantesca. Com tudo isso, gente, eu queria voltar a essa ideia, porque o que nos interessa é ouvir ao professor Bresser. O que mais e acima de tudo nós temos diante de nós é o desafio de fazer, de novo, a comunicação, ouvir aos outros, voltar a dizer de uma forma muito clara e definida que o certo é o certo e o errado é o errado. Não precisa de muito código, não precisa de muito debate, né? Precisamos de mecanismos que se chamava antes de vergonha na cara, hoje chama compliance. Chamava-se antigamente vergonha na cara. Esta é a regra. Você se adapta a ela porque esta é a regra correta. Se você não se adapta, aqui não é o seu lugar. Coisas muito claras e muito óbvias. Ética
do ponto de vista de Spinoza, particularmente, é algo que é a partir da prática aristotélica, mas do exemplo. Se eu noto que a empresa de cima não dá o exemplo, é muito difícil eu conseguir que o resto funcione. Eu decidi várias coisas nos últimos anos, e uma delas é não ser mais conivente, por exemplo, com piada ou racista, ou sexista, ou homofóbica, e me pronunciar como chato quando alguém conta uma piada dessas, e me pronunciar. Porque eu descobri que o silêncio dos bons é um dos campos onde a falta de ética viceja. Então, não tolerar esse tipo de coisa é fundamental. Num país como a Rússia, em que Boris Yeltsin beliscava a nádega da assessora, diante das câmeras, imagina o que ele fazia, à vontade, em casa, é um país onde é muito difícil você conseguir qualquer benefício ético. Na lista que a ONU faz dos países onde há mais problema de corrupção e falta de ética, nós não estamos entre os 10 primeiros, para animá-los. Nós não estamos entre os 10 primeiros. É muito curioso isso, né? Porque a gente sempre que está no problema, a gente acha que o nosso é brutalmente o pior. Não estamos entre os 10 mais corruptos. Aqui, a corrupção ocorre, às vezes, a lugares nos campeões de corrupção, como Mianmar, Coreia do Norte, Libéria, onde ela ocorre sempre, sempre. Como eu descobri ao visitar Angola, por exemplo. Começa no passaporte no aeroporto. Para o senhor entrar, tem que dar $1.000. Como assim? Senão o senhor vai preso. Não? Isso não é comum aqui, ainda. Ainda não é comum. Então, são questões muito práticas, muito definidas, muito claras e muito simples de serem seguidas. Há uma referência ética no marco teórico da empresa. Há uma prática. Há reuniões de um conselho de ética que hoje são considerados, inclusive, aprendi isso há pouco, quando a empresa tem um conselho de ética atuante, ela pode se defender juridicamente, caso um funcionário seu seja acusado de falta de ética. Se ela não tem este conselho, isso é um agravante jurídico. Pode-se usar o conselho de ética como um atenuante jurídico, já que hoje a empresa pode ser responsabilizada pela falta de ética do funcionário. Então, uma empresa que lute, e lute sabendo que diariamente isso tem que ser revisto, refeito e tentado de novo. Funciona exatamente ética como mandar o filho escovar os dentes. Se você disser uma vez aos 3 anos, tem que escovar os dentes, e ele não cumprir e você desistir, todo mundo seria banguela. Mas é essa insistência, estilo cistite, pingando, constantemente, dia a dia, que vai fazer alguém incorporar a ideia de escovar os dentes todos os dias. Com a ética funciona da mesma forma. Eu acho, para encerrar, que nós estamos no meio de um grande processo de revolução ética no Brasil. Nós acabamos de lancetar o furúnculo. Mas o cuidado é permanente. Eu acabei de dar um curso na Casa do Saber sobre a Operação Mãos Limpas. E após uma das mais espetaculares ações jurídicas e estatais para limpar a Itália das práticas não éticas, o resultado foi o governo Berlusconi. Ou seja, a ética não é um patamar no qual eu chego. A ética é uma escada permanente. Terminada a operação Mãos Limpas, vem a operação Cutícula Apropriada. Depois dessa, unha adequada. Depois disso, volta a mão que já sujou de novo. Porque a natureza, diz Rousseau, do ser humano é beneficiar aos seus. A democracia é o único campo onde isso pode ser visto, já que a ditadura é opaca e a democracia é transparente. O fato de eu ter mais exposição agora não é porque nós estamos roubando mais, é porque finalmente, e de forma tímida, começamos a punir quem rouba. Não é o momento mais podre da história do Brasil. E para encerrar, lembrando que no século XVII, Gregório de Matos e Guerra, reclamando da administração de Salvador da Bahia, fez o seu verso famoso: de 2 Fs se compõe esta cidade, ao meu ver. Um furtar. O outro, aí eu não posso completar, porque estamos diante de um público distinto. Né? Ou seja, no século XVII, Gregório de Matos reclamava disso. E seu conterrâneo Padre Vieira dizia: Jesus, que era rei, levou o bom ladrão ao paraíso. Hoje os ladrões levam os reis ao inferno. Ele fez esse sermão diante de Dom João IV. Ou seja, não são fenômenos novos, não são fenômenos que nós não estejamos acostumados, mas temos a chance de apresentar um país cada vez melhor, em nome
pelo menos, do compromisso que a gente tem com os filhos e com a geração seguinte, de voltar a ter este orgulho de um país que tem um potencial enorme. O Japão tem terremotos, tufões, tem furacões. O México tem terremotos. Nós temos Brasília. Né? A cada povo foi dado uma carga, um problema. Mas é importante lembrar que Brasília não está lá por golpe. E o que me preocupa, e que é o desafio contemporâneo da ética, é que todos foram eleitos e correspondem a um diálogo grande com a sociedade brasileira. E que este diálogo é que está mudando e tem que mudar cada vez mais. Era isso para não atrapalhar o astro da nossa manhã. Eu, professor Bessa, muito obrigado.